Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o BYD Song Pro na versão GS. Essa que é a mais completa da gama, tem mudança inclusive de conjunto mecânico e de bateria em relação à versão GL, que é a de entrada, mas isso a gente vai especificar melhor ao longo do vídeo e também, claro, todos os outros detalhes a gente vai falar na avaliação completa. Como vocês bem devem saber, esse aqui é o nosso teste de consumo urbano. Lembrando que nós vamos rodar aqui um trecho 100% urbano de aproximadamente 10 km. O carro está abastecido com gasolina, já que ele não é flex. O modo de condução vai no eco para a gente tentar economizar mais combustível e o modo de regeneração de energia no mais alto, justamente para recuperar um pouco da carga. A gente já vai falar melhor de tudo isso e explicar direitinho para vocês. Inclusive a gente vai usar um modo diferente da bateria, porque senão ele vira praticamente um elétrico. A gente já vai explicar também para vocês. Lá no final do trajeto, então, a gente vai comparar as nossas médias. Lembrando que a gente faz esse teste 100% do trajeto com o ar-condicionado ligado. E lá no final, então, a gente compara as nossas médias com aquelas informadas oficialmente pelo Inmetro. Lógico que a gente já vai para o nosso teste prático, mas antes eu preciso fazer algumas pequenas considerações para vocês. Isso porque a gente tem aqui um modelo híbrido plug-in da BYD. E quando a gente testa um híbrido plug-in no canal, a gente faz um teste um pouquinho diferente na hora do consumo. Porque vocês podem ver ali que eu estou com 41% da bateria. Aqui na multimídia a gente também vê, ó. Aqui, inclusive, ó, o indicador ali a gente consegue trocar para quilômetros. E ele está indicando agora que a gente roda com essa bateria restante 36 km em modo 100% elétrico. Ou seja, pessoal, o nosso trecho aqui dá 10,3 mais ou menos quilômetros, então a gente tem bateria sossegada para fazer em modo totalmente EV. Só que se a gente fizer isso, não vamos ter uma média em quilômetros por litro, porque aí vai dar 0 km por litro, ou infinitos, né? Já que você não gastou uma gota de combustível. Então, para ficar mais justo, vamos colocar aqui a bateria no modo Save. Então, ela ali está em 41%, vou configurar para ela manter aqui sempre nos 41%. SOC é o nível de carga da bateria, tá, pessoal? Você consegue, inclusive, ó, pedir aqui a informação para a BYD. Ele até te explica o que significa cada modo. E como ele mostra aqui, o valor alvo padrão é 25%. Então ele nunca deixa abaixar de 25%, às vezes um pouquinho só, né? 23%, 24%, mas sempre fica nessa faixa de 25% para que o carro não perca o desempenho do motor elétrico. Então não tem aquele problema de você na estrada, por exemplo, falar, ah, acabou a bateria, fiquei com o carro manco. Não tem isso, tá? Mas como já está em 40%, nós vamos deixar assim. E dessa forma ele vira praticamente um híbrido convencional, como se fosse, por exemplo, um Toyota Corolla Cross, onde você não recarrega o carro na tomada. Usando ele como se fosse um híbrido convencional, a gente chega então a uma média em quilômetros por litro. Depois a gente refaz o teste no modo automático da bateria para vocês verem a diferença. Vamos fazer os dois. E é claro que eu também já liguei aqui o ar-condicionado e vou agora resetar todas as nossas médias aqui do painel. Com todas as médias resetadas, vamos lá então começar o nosso teste de consumo. Lembrando, o ar-condicionado já está ligado, o carro vai o tempo inteiro no modo Eco e o modo de regeneração de energia a gente vai deixar aqui no alto para tentar recuperar um pouco mais de carga e logicamente ser mais econômico por conta disso. Pessoal, vale lembrar para vocês, saímos aqui com 41% de carga da bateria e uma autonomia projetada de 349 km. Isso no modo a combustão, tá? No modo elétrico, na verdade, ele está ali informando pra gente 35 km de autonomia em modo 100% elétrico. Eu estou citando isso para vocês porque quando chegar lá, se vocês quiserem, vocês podem comparar para ver o quanto ele diminuiu de autonomia e também de percentual da bateria. Agora, pessoal, vale citar, como eu sempre digo para vocês, o seguinte: esses testes que a gente faz aqui no canal são somente para a gente ter uma ideia do quanto um carro é mais econômico ou mais gastão em relação a outro. Porque se for para a gente fazer uma comparação direta entre dois modelos, a gente tem que andar com eles dois juntos. E não importa, na verdade, se são 2, 3, 5, 10 carros. Você teria que andar com todos eles, um atrás do outro, para que você tenha as mesmas condições de trânsito, de semáforos, de temperatura, do mesmo horário que você está andando e etc. E na verdade o certo seria você fazer com o mesmo condutor.
mas como que você vai dirigir 10 carros ao mesmo tempo? Então é só pra gente ter uma noção do quanto um carro é mais econômico ou mais gastão em relação ao outro. Vocês devem ter notado que a minha voz está um pouco diferente, isso porque eu estou ainda me recuperando de um resfriado. E mesmo assim a gente tá aqui gravando vídeo para vocês, a gente nunca deixa de produzir conteúdo para vocês se informarem sobre o mundo automotivo. Então já peço para vocês, deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui para o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho para outras pessoas. Aproveita esse momento também para dar aquela hypada no vídeo, que é uma função nova, completamente gratuita do YouTube. Na verdade, você tem a opção de pagar também, o que ajuda ainda mais o nosso trabalho, mas vá ali perto dos comentários, dá aquela hypada que mesmo de forma gratuita ajuda muito a gente. Agora eu quero começar falando para vocês sobre conjunto mecânico, como eu sempre costumo fazer aqui no canal. Como a gente tem aqui um modelo híbrido plug-in, a gente tem um conjunto mecânico um pouco mais complexo, digamos assim. Podemos dizer que o mais tradicional nele é o motor 1.5 a combustão somente a gasolina, lembrando que ele não é flex. Ele traz uma injeção indireta de combustível, tem 4 cilindros em linha e rende uma potência máxima de 98 cavalos a 6.000 rotações e um torque máximo de 12,4 kgfm a 4.500 rotações. Vocês podem ver que é um motor 1.5 a combustão bem modesto, digamos assim. Ele não tem muita potência nem muito torque, porque o principal motor desse carro na verdade é o elétrico. Ele fica posicionado no eixo dianteiro. Já adianto inclusive que a tração desse carro é somente dianteira e ele rende uma potência máxima de 197 cavalos com torque máximo de 30,6 kgfm, ou seja, é o motor mais potente e com mais torque deste modelo. E a gente tem aqui com os motores combinados em modo híbrido, lembrando que a BYD chama essa tecnologia de DMI, ou seja, DMI, e você tem então, segundo a marca, uma potência combinada de 235 cavalos com o torque combinado de 43 kgfm. Isso nessa versão GS. Porque, pessoal, a gente tem também o Song Pro GL, que é mais básico, muda ligeiramente os equipamentos, mas muda o conjunto de baterias e etc. Então, lá no GL, você tem 223 cavalos, porque você tem um gerenciamento diferente entre bateria e motorização. E vale lembrar também que esse é um carro automático, né? A gente não tem relações de marcha. Então você não tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta marcha. Na verdade é uma marcha para frente, outra para trás. É um câmbio automático, ele tem uma embreagem ali um pouco diferente, então não é aquele com conversor de torque, tá? Que faz parte dos câmbios automáticos mais tradicionais. É um pouco diferente. Na prática você vai sentir como se fosse um CVT, já que você não tem as trocas de marcha, então dá a impressão de fato como um câmbio continuamente variável. E pessoal, eu citei para vocês que essa é a versão GS, que é a mais completa do modelo, e é importante dizer também então que ele custa hoje R$ 204.800. Porém, atualmente, não sei até quando, a BYD diz que até o final de fevereiro mais ou menos, mas pode ser que eles prolonguem essa ação. Por enquanto ele está saindo por R$ 184.800. São menos de 185 mil reais num carro desse porte. A gente vai citar tudo na avaliação completa, a gente vai falar se compensa também, mas você tem um SUV grande, híbrido, plug-in, por menos de 185 mil. Então já adianto que é um bom custo-benefício aqui no Song Pro. Eu tenho que lembrar vocês que, sendo um híbrido plug-in, a gente não pode esquecer de falar das baterias. Aqui esse carro usa a bateria Blade do tipo LFP, ou seja, lítio ferro fosfato, e aqui ela tem uma capacidade definida em 18,3 kWh. É a mesma capacidade, por exemplo, do BYD Song Plus, que é um modelo mais caro, que na verdade, pessoal, explicando rapidamente para vocês, lá na China, este carro na verdade é o Song Plus de geração anterior.
e por isso que a gente tem essa proximidade entre os dois modelos. Mas no Brasil ambos são vendidos e logicamente com preços diferentes. O Song Plus, por ser mais moderno, ele tem algumas vantagens, ele acaba sendo também consideravelmente mais caro, cerca de R$40 mil a mais do que o Song Pro GS. Então você ter a mesma capacidade de 18.3 kWh é um ponto muito positivo aqui para o Song Pro. E vale a gente mencionar mais uma coisa ainda. De novo, a versão GL, a mais básica, ela tem diferença de conjunto mecânico. A bateria, por exemplo, é consideravelmente menor. Lá são 12.9 kWh. E é lógico que existe um outro ponto que eu não posso deixar de falar para vocês quando o assunto é consumo, que é o peso, porque isso está extremamente direcionado ao desempenho do carro e também ao seu consumo de combustível. Aqui são 1.735 quilos, ou seja, é um modelo consideravelmente pesado, embora não seja assim um peso absurdo considerando o seu porte. Existem outras duas questões bem legais para a gente citar para vocês. A primeira delas é: você tem aqui no painel de instrumentos e também na central multimídia uma tela onde ele te indica o que está acontecendo com o gerenciamento do conjunto mecânico. Explicando de forma mais básica para vocês, ele mostra o que está tracionando o carro. Se é o motor a combustão, se é o motor elétrico, se é os dois juntos, ou então se ele está recuperando energia. Então quando a gente alivia aqui o pé do acelerador, a gente percebe ali o gráfico, ó, invertendo a animação. Ele está então pegando energia do motor elétrico para jogar para as baterias. Por quê? Todo carro híbrido ou elétrico, ou pelo menos a grande maioria deles, tem o que a gente chama de frenagem regenerativa. Ele inverte a rotação do motor elétrico quando você tira o pé do acelerador ou então pisa no pedal do freio. Significa então que ele faz isso nas frenagens e desacelerações. E invertendo a rotação do motor elétrico, ele consegue transformar a energia cinética, ou seja, de movimento, em energia elétrica. Ele, claro, não vai conseguir carregar muito a bateria. Isso aqui no modelo híbrido plug-in você vai ter que fazer realmente conectando o carro na tomada. Mas ele consegue economizar bastante bateria, justamente porque você gastou, mas você recuperou uma parte desse gasto. E muitas pessoas imaginam então que você tendo essa transformação de energia, você tem autonomia basicamente infinita, porque se o motor ali está regenerando energia o tempo todo, fica infinito. Você nunca vai... Meu Deus do céu, meu amigo, Jesus amado. Mas pessoal, não tem energia infinita por um simples motivo. Quando você faz essa troca de energia, o carro perde velocidade, por questões de física, tá? E eu comentei para vocês que tem uma outra coisa legal, que é o indicador de consumo aqui no painel. Porque você tem ali do lado direito a velocidade, mas do lado esquerdo você tem o quilowatt. Então neste momento nós estamos recuperando 5 kW, ele está menos 5. Agora que eu pisei no acelerador, ele já está em 3 kW. Tirei o pé de novo, menos 4, menos 2 agora, porque a velocidade vai caindo, né? Vou pisar de novo, ó, já estamos gastando 10, 12, 13. Então você vai monitorando o quanto você está gastando de energia neste momento. Isso te ajuda até mesmo a ficar um pouco mais econômico. Pessoal, tivemos uma pequena mudança de trajeto aqui, porque ali aquela parte está interditada, aquela rua ali, né? Então a gente vai mudar um pouquinho, mas digamos que a diferença não fica tão grande. O consumo, inclusive, de um modelo híbrido plug-in, ele é muito variável. Então a gente mudar um pouquinho aqui o nosso trajeto não vai ser assim absurdamente diferente. Agora sim, então estamos chegando no final do nosso percurso. Mais uma pessoa para atrapalhar a gente hoje tá difícil, viu? Pelo menos esse não tá fazendo coisa errada, né? Vamos parar ali no nosso ponto de sempre para descobrir então como que ficou a nossa média de consumo usando o modo save da bateria. E olha que legal, ó, a gente clica aqui, ó, e a gente tem do modo direito a câmera ali da roda direita, então a gente consegue aproximar bastante da guia
sem ralar essas belas rodas. Bem legal, né? Na avaliação completa a gente mostra melhor isso para vocês. Bom, desliguei o carro, agora nada mais interfere na nossa média. Vamos lá conferir como que ficou o resultado? Pessoal, me desculpem se tiver um certo barulhinho de vento aqui, mas está muito quente, então eu abri aqui os vidros do carro. Nós podemos ver que rodamos exatamente 10 km. Quando a gente vem aqui no painel de instrumentos, a gente percebe então 20 km por hora de velocidade média. Ele não mostra exatamente os minutos do tempo, mas 0,5 hora dá ali aproximadamente meia hora, né? Gastamos, segundo o painel, 600 ml de combustível de gasolina e o consumo então foi de 6,1 litros a cada 100 km. Quando a gente faz a conversão, a gente tem então um resultado de 16,4 km por litro. E aqui na parte de consumo a gente vê que gastamos, na verdade, negativo de bateria, ou seja, a gente recuperou 0,1 kW a cada 100 km. Aí ele soma, ele faz uma conta meio maluca com o quanto você, na verdade, gastou de combustível para dar o resultado final. Como aqui a gente praticamente zerou a questão de energia, o que vale é o consumo de gasolina que ele replicou ali. E esses 6,1 litros a cada 100 km convertidos, a gente tem 16,4 km por litro. Vale lembrar para vocês que o Inmetro informa pra gente, com gasolina na cidade, 15,2 km por litro. Ou seja, mesmo nesse modo save da bateria, a gente teve um consumo consideravelmente superior, ao menos de acordo com o painel de instrumentos. Agora nós vamos refazer esse teste. Vocês podem até comparar aqui o quanto a gente chegou, ó, manteve nos 40, 41% da bateria, e a autonomia vocês podem comparar com aquela que eu falei no início do vídeo. Mas a gente vai voltar lá para o começo do trajeto e depois voltar aqui de novo para fazer todo esse percurso novamente no modo automático, para testar então, digamos, com toda o seu benefício do híbrido plug-in, que é usar a bateria. Pessoal, como vocês viram, agora a gente veio o caminho todo no modo automático. Coloquei inclusive a configuração aqui do SOC, aquele nível de carga da bateria, no menor possível, que é 25%, para ele gastar à vontade. Tanto que ele abaixou aqui para 30% de bateria. A gente rodou novamente 10 km e a gente pode ver que foram agora 25 km por hora de velocidade média. De acordo com o painel, a gente gastou somente 100 ml de combustível dessa vez e o consumo foi de 5,3 litros a cada 100 km. Convertendo, a gente tem 18,8 km por litro contra 16,4 do modo anterior, ou seja, a gente ganhou ali 2,4 km por litro. Eu esperava
sinceramente que a diferença fosse ainda maior, mas a gente pode notar que ela é considerável sim. Lembrando que hoje está muito calor também, a gente tem ali 31 graus e isso afeta o desempenho da bateria, ele gasta um pouco mais em razão disso. Mas a gente pode ver agora como a situação foi diferente, ó. Foram 0,5 litros a cada 100 km, bem pouco, e o consumo de energia 16,8 kWh a cada 100 km. É o contrário do que a gente fez na primeira vez, onde ele regenerou 0,1 kWh e gastou 6,1 litros a cada 100 km. Então vocês podem ver que o carro muda completamente quando você troca o modo de configuração, de utilização ali das baterias. Agora, pessoal, vale lembrar que além daquela média de 15,2 km por litro que o Inmetro informa, que seria essa no modo híbrido e lembrando na gasolina, porque o carro não é flex, para ficar mais justo e mais fácil de comparar com modelos totalmente a combustão, o Inmetro ele informa uma média EV, ou seja, de carros elétricos, equivalente. Então, em modo 100% elétrico, o Song Pro vai fazer na cidade o equivalente a 40,6 km por litro. Na estrada, o equivalente a 32 km por litro. A gente tem ainda a autonomia em modo 100% elétrico. De acordo com o Inmetro, são 68 km e de acordo com o NEDC, que é o antigo padrão europeu, que ele é menos preciso, ele é um pouco mais exagerado, né, um pouco mais benéfico, segundo o NEDC, 110 km de autonomia. Mas vamos lá, o que eu achei desse consumo de 16,4 km por litro e depois do consumo de 18,8 no modo automático da bateria. Como eu comentei brevemente para vocês, eu imaginava que a diferença seria maior, porque a gente testou aqui já no canal o Song Plus e ele fez nesse modo save da bateria 15,1 km por litro, ou seja, o Song Pro foi consideravelmente superior. Mas no modo automático da bateria, o Song Plus fez 21,7 km por litro, enquanto esse fez 18,8. Com o modo automático, esse foi menos econômico. Com o modo Save, esse foi mais econômico do que o Song Plus. Mas, lembrando, o consumo de carro híbrido é extremamente variável. A bateria ela tem um desempenho muito diferente conforme a temperatura externa, né, no caso, o trânsito, o ar-condicionado, enfim, são muitas questões. E lógico que a gente fez o mesmo trajeto exatamente igual, mas em momentos diferentes. Isso tanto em comparação com o Song Plus, que foi feito um dia diferente, mas também com esse nosso primeiro teste de hoje aqui, que foram em horários diferentes. Então, logicamente, também tem uma certa ali diferença no consumo de combustível. Mas, de modo geral, a gente pode perceber que o BYD Song Pro é muito econômico. Mesmo no modo híbrido, digamos que convencional, ou seja, preservando a carga dela. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês. Então comenta aqui embaixo o que você achou desse consumo do BYD Song Pro, o que você acha do carro de modo geral. E é claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.